Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Recebam um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela. Todos que acompanham nossos vídeos no Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, os vídeos mais antigos, e Varela Jonas 71@gmail.com nos vídeos mais os atuais, né? Os recentes. Então, hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, no livro de Esdras, Organização da Comunidade, contando separadamente desde o início, 1º Reis, 2º Reis, assim por diante, 1º Crônica, 2º Crônica, contando assim. O livro de Esdras é o 15º livro, né? Exatamente. Esdras é o 15º livro. 15:10. Então, e o 10º livro histórico, né? O 15º livro do Antigo Testamento e o 10º livro histórico. E hoje nós continuaremos a leitura do livro de Esdras, já na sua segunda parte, a reforma de Esdras, no seu capítulo 8, em todos os seus 36 versículos. Vamos para a leitura, não é? Do nosso vídeo de hoje. Livro de Esdras, capítulo 8. Lista dos chefes de família, cada qual com a sua genealogia, que voltaram comigo da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes. Descendentes de Finéias, Gersam, descendente de Finéias, Gersam, descendente de Itamar, Daniel, descendente de Davi, Atos, filho de Sequenias, descendente de Faros, Zacarias, com quem estavam registrados 150 homens, descendente de Faate Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e mais 200 homens, descendentes de Zetua, Sequenias, filho de Jaaziel, e mais 300 homens, descendente de Adim, Abede, filho de Jonatas, e mais 50 homens, descendentes de Elam, Isaías, filho de Atalaia, e mais 70 homens, descendente de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e mais 80 homens, descendente de Joabe, Abedias, filho de Jaiel, e mais 218 homens, descendente de Bani Salomite, filho de Josfias, mais 160 homens, 160, descendente de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e mais 28 homens, descendente de Asgade, Joanã, filho de Equitam, e mais 110 homens, descendentes de Adonicã, os mais novos, cujos nomes são Elifalete, Jeiel e Semeías, e mais 60 homens, 60, descendente de Beguai, Utai, filho de Zabude, e mais 70 homens. Reuni todo esse pessoal à margem do rio que desce para a Ava, e aí é a Ava, né? O rio que desce para a Ava. E aí acampamos por 3 dias. Consegui descobrir gente do povo e sacerdotes, mas não encontrei nenhum levita. Então mandei procurar Eliezer, Ariel, Semeías, Elnatã, Jaribe, Natan, Zacarias e Mossolã, homens sábios
e os mandei para Ado, que era chefe do lugar chamado Casfia, dando-lhes um recado que iriam transmitir a Ado e seus irmãos residentes em Casfia. Pedi que nos mandassem ministros para o templo do nosso Deus, dado que a mão bondosa de Javé estava conosco. Eles nos mandaram Serebias, homem equilibrado, filho de Mole e descendente de Levi, filho de Israel. Ele com seus filhos e irmãos somavam o total de 18 homens. Mandaram também Assabias e Isaías, da família de Merari. Os 2 irmãos com seus filhos somavam 20 homens. Mandaram ainda 220 doados, daqueles que Davi e os chefes tinham colocado a serviço dos levitas. Todos foram registrados nominalmente. Junto ao rio Ahava, proclamei um jejum como penitência diante do nosso Deus, a quem pedimos uma boa viagem para nós, para nossas crianças e todos os nossos bens. Ficamos com vergonha de pedir ao rei uma escolta e cavalaria para nos proteger de inimigos durante a viagem. Ao contrário, tínhamos declarado ao rei: nosso Deus protege aqueles que o servem, mas o poder e a ira dele recaem sobre todos aqueles que o abandonam. Então, jejuamos e suplicamos ao nosso Deus nessa intenção, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, que eram Serebias e Assabias, com mais 10 de seus irmãos. Pesei diante deles a prata, o ouro e os objetos preciosos que o rei, seus conselheiros, príncipes e todos os israelitas que lá estavam tinham oferecido para o templo do nosso Deus. Pesei e entreguei a ele 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 68 quilos, 3.400 quilos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1.000 dáricos e 2 vasos de bronze fino dourado, preciosos como se fossem de ouro. Depois eu disse a eles: vocês são consagrados a Javé, também os objetos são consagrados. Esta prata e este ouro foram entregues a Javé, o Deus dos antepassados de vocês. Tenham, portanto, muito cuidado e guardem bem todas essas coisas até poderem pesá-las diante dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Javé. Os sacerdotes e levitas assumiram a responsabilidade pela prata, pelo ouro e pelos objetos que lhes foram entregues para serem levados ao templo do nosso Deus em Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ahava e partimos para Jerusalém. Nosso Deus nos protegeu durante a viagem e nos livrou de inimigos e assaltantes. Tendo chegado a Jerusalém, descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os objetos foram pesados no templo do nosso Deus e entregues ao sacerdote Meremote, filho de Urias, ajudado por Eleazar, filho de Finéias, e pelos levitas Josabade, filho de Josué, e Noadaías, filho de Benui. A quantidade e o peso estavam certos, e o peso total foi registrado. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 bezerros por todo Israel, 96 carneiros, 72 cordeiros e 12 bodes como sacrifício pelo pecado. Tudo foi queimado sobre o altar em honra de Javé. Mais tarde entregaram os decretos do rei aos sátrapas e governadores da região do lado ocidental do rio Eufrates. Eles então passaram a dar apoio ao povo e ao templo de Deus.
Então, repetindo as explicações do que nós fizemos no capítulo anterior, mas vamos repetir aqui. 7:27, 8:36. O texto se apresenta como relato do próprio Esdras. Note-se que a lista colocada em primeiro lugar os sacerdotes, a lista coloca em primeiro lugar os sacerdotes, depois os descendentes de Davi e por fim os leigos. O cronista, porém, que é levita, remodelou o texto e acrescentou os versículos 15 a 20, fazendo os levitas tomarem parte nessa espécie de êxodo, protegido por Javé. Versículos 21, 23 a 31. Desse modo, notamos que o cronista tem a preocupação de equilibrar o poder sacerdotal ligado aos dominadores com a função dos levitas que a início a função dos levitas que representavam os anseios do povo, conforme introdução a Crônicas de Esdras e Neemias. No próximo vídeo, meus irmãos e minhas irmãs, nós continuaremos a leitura do livro de Esdras no seu capítulo 9. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.